Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Pois é, a paz de Jesus, o amor de Maria e José, chegue suave aí no seu coração. E muitas bênçãos recaiam na nossa vida, no nosso caminho e no nosso coração cada vez mais. Toda bênção para você, para a sua vida e para o seu dia a dia. O evangelho para ilustrar o nosso pensamento de hoje é de Lucas capítulo 6, versículos de 39 a 42. Diz mais ou menos assim, também ele fez uma comparação. Um cego pode guiar outro cego? Não cairão os dois na cova? E aí o outro vai dizer, mas Senhor, deixa eu tirar a trave do seu olho, o cisco do seu olho, e aí vai ver que está com uma trave do seu, né? Por isso a música Eu Tenho um Amigo que Me Ama. Esse meu amigo, ele vê a trave que tem no meu olho, ele vê o cisco que tem no meu olho, mas mesmo assim continua me amando, continua cuidando de mim, continua estando ao meu lado, morrendo na cruz para me dar vida e me dar vida nova. Esse meu amigo é Jesus. Esse meu amigo é o Senhor que renova todas as coisas, que restaura tudo e que faz o mundo ser melhor. Este é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus que renova todas as coisas e que transforma a nossa alma. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Saiba que Ele ama muito você, de verdade. Por isso você pode cantar, ó. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Ele conhece os nossos ciscos, as nossas traves. Ele sabe que a gente é meio egoísta, é meio fora do cabo. Ele conhece a gente e mesmo assim continua nos amando, continua estando ao nosso lado, dizendo para mim e para você, olha, eu amo você, eu quero ver você feliz, eu quero ver você entregue à bênção, à graça e à paz. Eu jamais vou esmorecer em amar você. Essa é a nossa esperança, um Deus que nos ama, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que não esmorece em nos amar, um Deus que jamais vai nos deixar sozinhos. Quando nos deixar sozinho, Ele não deixa mesmo. Por isso a gente vai acender essa vela, pedindo a São Rafael que nos ajude para que a gente não se esqueça também que nós temos um Deus apaixonado, um Deus fiel, um Deus Emanuel, um Deus que jamais esmorece em nos amar, um Deus que vem ao nosso encontro. Por isso, São Rafael Arcanjo, arcanjo da cura de Deus, pede a Jesus por nós, clama a Jesus por nós, para que a gente não tenha medo, para que a gente não esmoreça na jornada da vida, para que a gente não deixe a graça passar. São Rafael, clama a Jesus para que nós entendamos que Ele nos ama acima de tudo, acima do nosso pecado, acima da nossa miséria, acima de todo o mal que nós possamos ou queiramos ou façamos até sem saber e sem querer. São Rafael, pede a Jesus que nos abençoe e nos proteja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. E a bênção de Deus recaia na sua vida, no seu caminho e no seu coração. Você pode ligar para nós, olha o telefone aqui, ó, faça parte dessa família de amor, ligue para a gente, participe conosco, diga o seu sim à graça de Deus, à bênção de Deus na sua vida. Estamos esperando a sua ligação, hein? Ligue, participe conosco, Deus abençoe você. E vamos para a nossa historinha do dia. Vamos lá, clamando a bênção de Deus e a graça do Senhor. E eu quero ler para você uma historinha. E olha o endereço aí, o e-mail para você mandar para nós, viu? Para você participar com a gente. Vou mandar um abraço para meus afilhados, o casal José e a Palestina. Só que eu esqueci de qual a cidade eles são, né? Porque faz tanto tempo que a gente não se fala. Mas um grande beijo aí para vocês. Um pedaço de pão.
Como algumas coisas passam despercebidas na nossa vida. A necessidade de atenção, por exemplo. Há inúmeras pessoas carentes, não apenas de bens, mas não só bens materiais, mas carentes de carinho, de atenção, de alguém que pare para ouvi-las. Outro dia, ouvi essa história que me ensinou muito. Era fim de tarde, um sábado normal. Meu amigo estava molhando o jardim da sua casa quando viu um garoto parado junto à cerca, olhando com atenção. O homem aproximou-se do garoto para saber o que ele queria. Tem um pedaço de pão velho? Perguntou. A maioria das pessoas se incomoda muito quando alguém pede alguma coisa, seja na porta de casa, seja na rua. De fato, nunca sabemos quem está pedindo realmente e que necessita de verdade. Mas nesse dia a reação do meu amigo foi diferente. Talvez a idade ensinou a agir com mais serenidade, ou talvez tenha se impressionado com a simplicidade do garoto, que não falou nada além daquele "tem um pedaço de pão velho?". De qualquer modo, o velho homem sentiu-se tocado e resolveu puxar assunto com o menino. "Onde você mora?", começou. Ouviu a resposta: "Um lugar bem longe, na periferia. Conhecia o nome, mas jamais tinha estado lá." E continuou: "Você vai à escola?" "Não, minha mãe não pode comprar material que eu preciso", respondeu. Assim a conversa continuou. Comovido pela vida sofrida do garoto, meu amigo resolveu ajudar. Depois de alguns minutos de conversa, perguntou se ele gostaria de mais alguma coisa além do pão. Imediatamente o garoto respondeu: "Não preciso não, o senhor já me deu bastante, conversou comigo." Pois é, essa nossa amizade cria mais laços quando a gente empresta os nossos ouvidos, quando a gente empresta a nossa audição para ouvir, para participar, para rezar, para louvar, para estar ao lado de alguém. Quanta gente precisa apenas de um ouvido, né? E esse Jesus maravilhoso ensina a gente, ele nos ama tanto e nos ensina de verdade que nós temos que dar ouvidos, nós temos que estar atentos a ajudar, a ouvir o irmão. Pense nisso, tá bom? Falando nisso, entre em contato com a gente nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O endereço é Padre Delair Cuerva, tá bom? Esse é no Instagram, no Face, no YouTube. E no site e no aplicativo pelo celular que você pode baixar, é somente Asfa Oficial. Olha o endereço aí para você participar com a gente, rezar com a gente e clamar a bênção de Deus com a gente. Gente, vamos parar de apontar defeito nos outros, né? Como disse o Evangelho pra gente, a gente às vezes fica apontando o cisco do olho da pessoa e se esquece que a gente tem uma trave no nosso, né? Jesus disse pra gente criar juízo, pra gente parar com essa mania de ficar condenando demais. A gente condena demais, dá direito a ser condenado também, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa criar coragem, levantar a nossa cabeça, seguir em frente, crendo, amando, louvando, bendizendo e adorando esse Deus. Não tenha medo de amar. O Deus da vida está com você. Esse Divino Pai permanece com você, abençoando, protegendo e amparando. E nessa hora, nesse momento de esperança, eu quero dizer para você, para mim também, quero dizer: confia no Senhor, confia na graça, confia na bênção. Deus jamais esmorece em nos amar, em estar conosco de verdade. Afinal, nós temos um amigo que nos ama. O seu nome é Jesus, é o Divino Pai, é o Cristo Redentor, é o Espírito Consolador, é Maria, a nossa Rainha. Peçamos a graça, peçamos a bênção e veremos milagres acontecerem, prodígios acontecerem. Abra o seu coração, deixe Deus agir na sua vida. Vamos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos a bênção da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa também, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção, a graça de Deus sobre nós, que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar, atrás de vós para vos proteger, à frente de vós para vos guiar, acima de vós
para vos iluminar e dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Nas mãos da Mãe, na intercessão de São José e de São Rafael, receba a bênção para a sua vida, para o seu caminho. Bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sinta no seu coração a força, a bênção de Deus acontecer. Beijo Jesus pelos lados Maria, o seu coração. Louvado seja nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo.